Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão Sobreviva. Hoje a gente está aqui com a empreendedora Ana Gomes, a gente vai conversar com ela, conhecer um pouquinho a sua história, a sua visão de mundo. E você é convidado a participar aqui nos comentários, curtir, compartilhar, se for do seu agrado, esse tipo de conteúdo, né? Essa nossa convidada de hoje. Também acompanhe a playlist aqui no canal do YouTube do Conexão Sobreviva. Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina. Ana, nada melhor do que você se apresentando, né, para nossa audiência, né? Quem é a Ana Gomes? Bom, o Gomes veio do meu marido, né? Na verdade, eu sou Ana Cláudia Mazagão de Paula Gomes. E tem tudo a ver essa redução, porque a gente morou fora. E a primeira vez que eu fui soletrar o Cláudia, me deu tanto trabalho, que eu falei assim, vamos ficar com o Gomes, que é espanhol, que é mais fácil do pessoal, né? Mas tem tudo a ver com a minha carreira, né, dentro da Tupperware. E quem é a Ana, né? Eu sou casada com o Davi. Conheço meu marido há 40 anos, vamos fazer 34 de casados e tenho dois filhos. O Otávio de 30 e a Ana Beatriz de 25. E aqui estou eu, trabalhando com a Tapoeira há 10 anos. Foi aí que eu virei a Ana Gomes. Que legal, né? É o mal barato. Todo mundo tem histórias interessantes de origem, né? Parece super-herói, né? Mas aqui não é um filme da Marvel, aqui é vida real. E Ana, quem era você antes de empreender e como você começou a empreender? Conta um pouquinho pra gente o que que aconteceu na sua vida. Foi por necessidade? Foi por oportunidade? Qual é o seu caso? Foi por oportunidade, tá? Eu sou formada em História na PUC de São Paulo e tenho meu mestrado, eu defendi o meu mestrado logo depois que o menino nasceu, então, uns 30 anos. E eu decidi parar de trabalhar para ficar com os meninos. Eu queria que eles tivessem os meus defeitos. Sempre tive essa clareza, né? E como professor, vamos combinar que o salário não era tão. Essa história de meio período não funciona, né? Fora de casa, você trabalha meio período, em casa, mais um tanto de horas, né? Então, eu parei para ficar com os meninos. Meu marido viajava muito e eu ficava com eles, né? E eles foram crescendo, né? E eu sempre gostei de Tupperware, minha mãe tinha, né? E quando a gente veio morar aqui em Valinhos, eu conheci já é uma senhora, né? A gente fala moça, mas já é uma senhora. E ela me ofereceu a oportunidade da Tupperware. Eu sempre comprava com ela e ela veio me dar a oportunidade. E eu falei, não, gente, para que tá tão bom só comprar, né? Para que isso, né? E foi muito interessante, porque o meu gatilho não foi crescer na Tupperware. Hoje, sim, eu tenho 6 anos, eu sou uma líder na Tupperware. Mas eu não comecei assim, eu comecei comprando para mim, porque o que me chamou a atenção foi quando ela falou da comissão. Ela falou, a comissão é 26,5%. Eu falei, beleza, a cada R$ 100, 26 fica no meu bolso, eu compro mais. E fiquei muito tempo achando assim que eu tinha ajudado a Márcia para ela ir para um seminário no Nordeste, porque tudo na Tapoer é por mérito, tem venda, tem recrutamento, né? E virar líder também foi assim. Ela queria ir para uma viagem internacional para Jerusalém. Aí eu entrei pensando, né, de uma forma muito equivocada, que eu estava ajudando. Ajudei, mas assim, ela me ajudou muito mais, porque a Tapoera abriu uma porta para mim de conhecimento, de possibilidades, que assim, eu brincava que eu não sabia vender, eu sabia comprar. E é interessante, né? O quanto de treinamento teve, quanto eu fui exposta a novos pensamentos, novos, assim, oradores que foram dar palestras, tudo, que aí foi somando tudo isso. E a Ana Cláudia virou a Ana Gomes, com todo esse conhecimento que a Tapoer me proporcionou. Então, eu sou muito grata, tanto a Márcia quanto a Tapoer, pelo conhecimento todo que nesses 10 anos eu venho acumulando. E não para. Ontem eu já fui dar meu testemunho num treinamento que teve à noite. Então, é sempre um crescer, sempre. Acho que vou abrir um parênteses para o BNI também, né? Que é o Business Network International. Os dois, a Tapoer e ele, oferecem oportunidades diárias para você crescer, você aprender, crescer e ser uma pessoa diferente. Então, isso para mim não tem preço. Você Se tocou você me num ponto cortar, que eu falo muito, interessante. tá?
Você tocou num ponto interessante, Ana, e eu acho que é legal para nossa audiência, porque aqui a gente tem pessoas que podem estar nos assistindo que está começando, ter pessoas que já têm o seu negócio há, sei lá, 1 ano, 2 anos, ou ter pessoas assim já sêniores, experientes como nós, né? Mas você falou muito sobre o ecossistema, né? Então, lá na empresa que você representa hoje, a Tupperware, tem um ecossistema, no grupo de network profissional que você participa, o BNI, tem um outro ecossistema. Mas às vezes a pessoa está começando, ela não tem um ecossistema. Que diferença isso faz na vida da pessoa? Estar próxima de pares, né? De outras pessoas que vivem, que respiram, que entendem a dificuldade. Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu estou empreendendo, eu vou empreender, as pessoas já saem de perto de você, né? Como que você vê e que dica que você dá assim para as pessoas que nos acompanham que estão nesse começo? Eu amo, tá? Porque você tá vamos dizer assim, é como se fosse um aquário. Então, você tem uma certa proteção. Se você precisa de alguma coisa, sempre tem um par para te ajudar. Vou contar um caso que aconteceu agora. Um moço que eu tentei, você conheceu ele, o Lucas, na presencial. Ele falou assim: Ana, você conhece uma advogada específica para a família? Conheço. Passei o contato da menina e mandei um áudio para ela. Olha, querida, compartilhei seu contato com fulano, tererê, tomara que dê certo. Gente, ela é advogada, ele vende queijo e cachaça. Eu consigo unir. Então, não é ruim, é parceria, é você não estar sozinho. Se eu precisar de alguma coisa, eu também posso pedir ajuda. É muito mais fácil quando você está empreendendo, você ter esse suporte do que você ficar sozinho. Você prefere ficar sozinho? Não, porque eu sou uma pessoa das massas, né? Mas assim, é uma questão de mindset que eu queria explorar um pouquinho com você. Porque às vezes a pessoa, ela assim, entra num casulo, né? Eu adoro usar alegorias e figuras de linguagem, tá? Às vezes a pessoa, ela fica na dela, assim, não pede ajuda, né? E também às vezes ela pode não saber como procurar. Você vivenciou isso ou não? Não, é porque você já entrou num ecossistema, né? Você já entrou num meio que já tinha processos e métodos, né? Ou Sim. não? Ou teve dificuldade no começo? Partilha um pouquinho com a gente. Eu acho assim que vamos tirar dificuldades e colocar para desafios, acho que fica mais leve, né? Fácil não é nada. Fácil você fica no sofá e não conquista nada, né? Não cresce, não conquista nem. Então, tem desafios? Tem. Vender, eu vendo bem, tá? Porque eu falo bem do produto, porque eu uso. Você não vende aquilo que você não usa. Então, nas minhas consultoras que não tem Tupperware em casa, como que vai vender? Não tem a propriedade, não tem aquela paixão, aquele brilho no olho. Que, se você perguntar, Ana, fala do turbo-chefe, meu olho vai brilhar, porque é uma coisa que eu uso todo dia. Então, eu falo com propriedade. Então, para mim, uma coisa muito importante para você empreender, tá? Levar o seu negócio para um outro passo, é realmente ter a paixão e gostar do que você está fazendo. Senão, não rola, né? Sim, com certeza, né? Tem que dar match, né? Você tem que Tem. gostar, você tem que, né, vivenciar, com certeza, né? Você tocou num ponto importante, né? Todos nós somos vendedores, né? Como assim? Sim, a gente vende ideias, a gente vende tudo, todo dia, todo tempo. Só que existem os profissionais e os amadores, né? Nesse processo, né, aí nessa última década, né, que você é empreendedora, quão importante foi você se formar e aprender mais sobre vendas? Olha, muito. A Tapoera ajuda muito, tá? Porque no próprio site tem muito treinamento, desde produto até como vender, como abordar cliente, como fazer parceria, tá? A gente tem muito. Mas a pessoa também precisa querer, né? Não adianta você fazer um monte de curso, ficar com 1.000 ideias na cabeça e não colocar em prática. Porque nem para mim, falar de produto, gravar vídeos, é fácil. O recrutar, para mim, é mais desafiador. Oferecer, como me ofereceram a oportunidade. De que eu não quero pressionar a pessoa, eu quero dar um tempo para a pessoa pensar. E muitas vezes, nesse tempo, a pessoa desiste. Ela acha que não é para ela. E uma coisa legal em vendas, ninguém nasce vendedor. Você pode até ter um ou outro caso, mas em vendas é muita técnica. Começa que ou a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o próprio nome. Então, tratar o cliente pelo nome. E não é tratar o cliente também como você gostaria, é praticar a escutatória, fazer perguntas certas para tratar ele do jeito que ele quer ser tratado.
Às vezes o Joedes não quer ser tratado como a Ana gostaria de ser tratada. Às vezes você é muito mais prático e objetivo, e se eu começar a enrolar muito, você vai falar, nossa, o que que essa mulher está embaçando aí? Fala logo. Então, é uma sabedoria, né? E só fazendo perguntas eu vou saber sobre o meu cliente, o como eu posso agradar ele. Foi isso. Exatamente, né? Se colocar no lugar do outro, né? E para você que nos acompanha, aqui no nosso canal do Movimento Sobreviva, a gente fala muito sobre processo. Vendas é um processo. Tem começo, meio e fim. Fecha um ciclo, começa um outro ciclo, né? Todo mundo é capaz de aprender, como a própria Ana nos falou, desde que tenha vontade. Ana, a gente tem aqui, né, nesses nossos bate-papos assim, né? A gente sempre pergunta de um momento perrengue, né? E para um monte de gente, o maior perrengue da vida foi a pandemia, né? Você tem um caso, uma história, uma situação, assim, uma lição, né? Uma guinada, enfim, para partilhar com a gente, assim, que a gente possa aprender com seus erros, com seus acertos, né? Olha, Joetes, para Tupperware, a pandemia no começo foi, sim, um choque, tá? Como assim? Como que a gente vai... Porque a Tupperware acredita na demonstração. A vitrine, o papel, não vende nada. O que vende é eu demonstrar o produto. Aí, como na pandemia que você não vai poder encontrar, não pode sair de casa, como que você vai fazer reunião na casa dos outros para mostrar como funciona, né? Então, foi um choque no início. O que que nós vamos fazer? E você mesmo fala, né? O brasileiro é tão criativo, né? Veio o Pix, veio o Zoom, veio o WhatsApp, veio tanta coisa, tanta tecnologia para ajudar, que as reuniões presenciais viraram reuniões online. Os treinamentos da Tapoera online. Então, não ficamos no vazio, tá? Lógico que demorou um tempo, tudo. Os mais velhos foi um pouco mais difícil para mexer com a tecnologia, abre câmera, fecha vídeo, né? Abre som, fecha som. Tem muito perrengue, mas a coisa foi crescendo, que assim, os 2, 3 primeiros meses depois foi um boom de venda. Agora, no finalzinho do ano, depois da eleição, deu uma rateada, né? Porque fica essa incógnita que você não sabe o que vai acontecer no país, então deu uma rateada, né? Mas a Tupperware soube se virar muito bem. Tem vendas online, E a tem Ana? E a bazar. Ana? E a Ana? A Ana Ai, se virou muito bem, ela sofreu um pouquinho no começo. Fala mais sobre a Ana. não foi fácil, mas aí, assim, a minha técnica, né? Até eu estou terminando a reforma aqui em casa, vou fazer bazar online. Eu separo os produtos, tiro as fotos, boto o preço, pererê, e faço aqui em casa. Isso, para mim, foi muito melhor que esses bazares e feiras que a gente vai fisicamente, porque eu estou aqui em casa, eu não tenho custo nenhum, não tenho trabalho de planejar, carregar, descarregar e monta carro, monta carro, monta mesa, desmonta mesa. E é muito prático. Então, tem gente que faz lives. Outro dia teve uma Alana Barreto, ela fez uma live de venda que vendeu 300 saquinhos de produto. Então, assim, dá para se virar muito bem. Aí a gente volta na tecla, né? Precisa querer. O que que a gente vai fazer de diferente dos outros? Então, para mim, foi sim um desafio. Começar sair do físico. Eu adoro beijo e abraço. Então, esse negócio de tudo fazer no computador, não é prático? É, mas às vezes não é tão legal. Contato físico a gente precisa, a gente não vive na caverna, né? A gente precisa de estar com os outros. É isso que enriquece, faz a gente crescer, estar com os outros, né? É interessante que a gente está vivendo um movimento agora no mundo, né, dos grandes CEOs, assim, dos grandes presidentes, dos presidentes das grandes empresas, falando que o home office vai acabar, né, que isso não é mais legal, que foi contraprodutivo. É muito interessante, porque se você vê nas 500 maiores empresas da Fortune, se eu não me engano, tem 200, metade dessas grandes empresas são contra, né? A gente tem um que levanta a bandeira que é o Elon Musk, mas a gente tem muitos outros empresários e pessoas de fenômeno assim, né? Falando que não, quero você aqui, quero junto no nosso ecossistema, né? E é muito doido, porque assim, o mundo bebeu, experimentou e muita gente gostou, né, do virtual. Tem os seus pontos Interessante. positivos e os seus pontos negativos, né? A gente, lógico, tem que colocar numa balança sempre, né? Mas é muito doido eu acompanho esse movimento, assim, né? Depois você dá uma olhada, você também da nossa audiência, né? Quem fala contra, né? Ou seja, quem não é mais a favor? Não, tem que vir para a empresa. E são as maiores empresas do mundo, os maiores faturamentos.
né? Aí você é Que pequeno, às vezes interessante. você é pequeno e você fala assim, não, vamos ficar todo mundo online. Aí fala assim, então você não vai ser uma empresa multimilionária. É os momentos, né? Fica meio diferente. Meu marido trabalhava numa multinacional e o chefe dele achava que não ia funcionar. Aquela história de que o brasileiro é mais assim, braço curto, não sei o quê, tudo, né? Ele foi um dos primeiros a depois a defender o home office. E agora eu não sei que aqui em casa tem tanto a Hanna, que é engenheira de alimentos, quanto o Otávio, que é de TI, eles trabalham online. Só que o grupo dela escolheu uma vez por semana se reunir. Acho que é importante o presencial para criar esse pertencimento ao grupo. Acho que quando você Vínculos, fica né? muito em Vínculos. casa, você não tem esse engajamento, esse comprometimento entre os membros do grupo. Então, eu acho importante, sim. Mas Existe voltar, existe um movimento na Europa de trabalho só de 4 dias, né? A semana de 4 dias, né? Ou seja, sexta, sábado, sábado, sexta-feira vai virar. E aí já existe algumas multinacionais estudando isso no Brasil também. Mas é interessante. Aí as empresas que são a favor dos 4 dias não querem mais as pessoas nem híbrido, querem na empresa os 4 dias. Então, assim, são os momentos que a gente está vivendo, né? E por falar em momentos, Ana, a gente chegou agora no pulo do gato, né? Um momento de insight, de repente você bateu a cabeça, de repente você estava tomando banho, teve aquela grande ideia, assim, né? Você teria algo para partilhar com a gente, assim, de algum momento, assim, que você fala assim, pá, uma virada de chave na minha vida? acho que a minha virada de chave foi ter aceitado a proposta. Ah, a gente fala de oportunidade, né? Porque ali foi uma mudança muito grande para mim. Sair assim de esposa de diretor, mãe turista, não sei o que lá, e começar a aprender, me permitir aprender mais de produto, aprender sobre venda, me sentir estimulada a fazer outros cursos. Para mim, acho que aquele momento foi o meu momento da virada. Foi ali que começou a Ana saindo do casulo. Eu falei, a Ana tem qualidades, a Ana tem um conhecimento aqui, ela tem toda uma história que dá para fazer crescer. Tanto que a Ana, saindo do casulo, é justamente essa, a minha experiência depois dos 45, para entrar no mercado de trabalho, que não tinha nada a ver comigo, né? Eu sou professora de história por formação, e não perdi essa coisa do ensinar. Eu continuo ensinando, aprendendo, estudando, passando para minhas consultoras, porque o meu objetivo é não ficar com conhecimento para mim, mas compartilhar com elas para que elas possam vender cada vez mais e realizar o sonho delas. O meu sonho é dar essa oportunidade para elas. Então, isso para mim foi um momento de virada de chave, assim, pô, eu posso. Então, eu sou capaz, mesmo com 45 anos, tá? Mais de 20 anos parada fora do mercado, eu dou conta. Então, isso para mim foi um ponto mais importante. Você tocou num ponto legal que eu quero explorar um pouquinho mais aqui, porque talvez as pessoas que estejam nos assistindo, né, a maior parte do Brasil é formado por mulheres. A gente sabe disso por causa das últimas eleições, no ano passado, né? Então, o censo, né, as estatísticas mostraram pra gente. Se a maioria das brasileiras, né, a gente pode dizer, brasileiras, né, é um país, né, significa que a maior parte dos empreendedores, na verdade, são empreendedoras que são mães, que são donas de casa, que trabalham extra, né? Porque, né, como você deu o exemplo, né? Você tem os seus ofícios em casa também. Essas pessoas estão pensando, ou estão com dificuldade de empreender. Que mensagem, que experiência você pode compartilhar com elas, né? Porque você vivenciou isso na pele, né? E você é um exemplo bacana, assim, tipo, é possível, num dado momento da vida, né? Investir, se transformar, buscar conhecimento. O que que você tem para dizer para essas pessoas que talvez se encontram nesse momento? Bom, com organização e planejamento, funciona tudo com uma beleza. Porque nós, mulheres, eu me sinto muitas vezes que nem. Eu tenho duas imagens que vêm na minha cabeça. Uma é o malabarista que fica com os pratinhos, tudo lá, ou então o povo, que é bem mulher, né? Você tem marido de um lado, você tem família, você tem casa, você quer fazer exercício, você tem o trabalho. E falando da Tupperware, tá? E tem várias outras, né? Quando você trabalha para Tupperware, para Avon, para Natura, eu não vou defender só a Tupperware. Você tem uma coisa que é muito importante para nós que somos mães: flexibilidade.
Eu parei de dar aula, que eu falei assim, meu marido viajando, eu falei assim, um fica doente, hoje eu falto, amanhã eu falto. Eu falei assim, mas daqui a pouco a escola não vai me querer mais como professora. Então, o que que eu faço com os meus filhos? Então, quando você tem um emprego, ou melhor, vamos tirar emprego, porque a Tapuer também não é emprego, tá? Eu não sou funcionária deles, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de ter um trabalho com horário flexível, eu sou responsável, né? Bem isso, pela minha agenda e pelo que eu vou produzir, pelo dinheiro que eu vou trazer para casa. Então, isso ajuda muito a gente, mulher, a ficar com esses pratos todos no ar, que é o que é difícil no emprego CLT, né? A gente fica muito mais Bacana. travadinho. Ser mulher não é fácil, né? Eu sou homem, mas né, eu tenho mãe, né? Tenho namorada, eu sei muito bem como isso funciona. E aí eu quero pegar um gancho também nessa sua fala, né? Planejamento. Planejamento não é da cultura do brasileiro, né? Que dicas básicas você dá para uma pessoa se planejar minimamente? Porque assim, infelizmente a gente não aprende de berço, né? Oi, meu filho queridinho, vamos planejar a sua adolescência, vamos planejar a sua juventude, vamos planejar, né? Projeto de vida, né? Vamos fazer um projeto de vida. A gente não aprende por quê? Porque os nossos pais não aprenderam, então a gente não ensina o que a gente não sabe. Mas que Sim. dicas você daria? Porque sim, eu também acredito nisso, né? Viu falando, né? Tudo vamos planejar, porque se planejando já dá errado, sem planejar então já é um desastre. Mas que dicas você daria básicas assim de planejamento, né? O que seria planejar? Bom, vou falar. Eu estava até fazendo um treinamento hoje, né? O pessoal falando de agenda, que tipo de agenda? Porque eu tenho usado muito do celular, mas que tipo de agenda que te ajuda? De papel, um planner? O que você precisa fazer no seu dia, você tem que colocar em algum lugar. Porque senão você se perde nos seus afazeres, só fica apagando incêndio e não faz o que é realmente importante. Então, a minha agenda no telefone é tudo por cor. Entra meus exercícios, entra salão, entra minhas aulas, entra o BNI, entra os treinamentos da Tapoer, tudo entra. Porque se não tiver lá, eu não lembro. Tudo que está na minha agenda é importante. Então, eu me cobro de cumprir tudo aquilo. E a minha agenda, assim, essa semana já está toda pronta. Eu já estou trabalhando na semana que vem. Então, entra médico, tudo é muito certinho. Claro que você distribui, você vê no seu dia, fica muito mais fácil de você realizar tudo, né? E chegar de noite e falar assim, ai, que legal, né? Fiz tudo. Então, isso é muito legal. Eu sei É que uma boa depois você pode falar sensação. do lado financeiro, que essa é a sua praia, né? É uma boa sensação mesmo, né, de dever cumprido, né? Mas é bacana e você citou, né, uma ferramenta assim muito simples. Sim. Era comum antigamente, né, que é tipo, deixa eu me planejar baseado num calendário, né? Agenda nada mais é do que um calendário onde você organiza as tarefas, os compromissos que você tem, né? Então fica a dica para você aí, nosso ouvinte que está Ó, a participando minha aqui, olha agenda, lá, que bonitinha, toda colorida, que bonito, olha só, tudo. cheia São e atividades cheia. diferentes. Aí eu Exato. consigo ver se essa semana teve mais coisas da Tupperware, que é cor-de-rosa, mais coisas de networking, que é vermelho, se teve muito exercício, se teve muito médico. Aí eu consigo me preparar para a semana que vem, porque eu fiz pouco essa semana, eu vou fazer mais a semana que vem. Porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com flexibilidade, né? O fato de, tipo, o meu resultado depende do meu esforço. E o meu esforço, ele é flexível, né? Eu posso trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, ou de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que se perde. Em relação à organização do tempo, que dica que você daria? Eu acho que cada um tem que dar uma paradinha, precisa dessa paradinha, para ver o que que é importante na sua vida. Para mim, fazer exercício logo cedo é muito importante. Então, eu faço logo cedo para ficar livre logo, e tudo vai entrando na agenda em volta dos meus exercícios, em volta de algumas coisas que eu não consigo mudar, como a reunião de empresários. Então, tudo gira em torno de alguns compromissos que para mim são sagrados. O resto a gente vai acomodando. E no mais é a prática, né? Nada como a prática, né? Aprender e corrigir. Sim, mas sabe que eu não falei para você, né? Um dos mestres que eu conheci na Tupperware, ele fala sobre a gestão do tempo. E a esposa dele fez um livro, A Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. E depois, durante a pandemia, ele organizou um livro, cada um fez um capítulo. E o meu a agenda controla a minha vida.
Que às vezes eu me pego boicotando. Aí eu preciso fazer aquilo, mas eu vou colocar na agenda? Não, eu não vou pôr na agenda. Aí eu não faço. É interessante como você cria mecanismo. O ser humano, né? Cria mecanismo para você fugir, porque para mim a agenda é perfeita. Preciso colocar lá para poder realizar. Sim, sim, é muito justo. Eu sempre comento com as pessoas, né? Além da agenda, né? As prioridades, né? Mas o que são prioridades? O que vem primeiro? O que vem em segundo lugar? O que eu não posso deixar de fazer? Né? O mundo está acabando, está começando uma nova pandemia, Deus me livre, hipoteticamente. O que eu não posso deixar de fazer, né? Tem gente também que tem dificuldade, né? O que que vem primeiro? Qual que é a prioridade? É família? É o trabalho? É o cliente? É o resultado que eu preciso entregar? E aí, às vezes, se a pessoa tem um tempo flexível, nossa, aí que ela se perde mesmo, né? Sem Eu uma tenho uma cobrança, sem alguém brincadeira. cobrando. Muitos não vão entender, mas não tem problema, né? Muitas vezes as pessoas ficam que nem enceradeira, né? Que nem você está falando, tem tanta coisa para fazer, a pessoa fica embaçando, a pessoa não consegue sair. Então, eu brinco que tem a enceradeira e tem um aspirador de pó, que você vai super focado. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer e por que que aquilo é importante para você fazer, você vai. Agora, se você fica assim, eu preciso fazer isso, aquilo, outro, e não coloca a prioridade, chega o fim do dia, você não fez nada. Você pode ter apagado 1000 incêndios para os outros, mas não fez o que era realmente importante para você. E eu gosto muito da história do avião, que quando as moças toda vez falam, né? Deu problema, caiu a máscara, primeiro no adulto, depois na criança. Porque se eu não estou bem, como que eu posso ajudar o outro? Então, como é que, e falando de mulher, tá? Eu também tenho as minhas necessidades. Para mim é exercício, eu preciso fazer exercício. Por isso que está na minha agenda e é raríssimo eu não ir, porque me faz bem e eu preciso. Agora, cada um tem as suas prioridades. Às vezes é levar o filho na natação, aí buscar e levar na escola. Então, isso, cada um vai ter uma prioridade. E em torno disso você cria a sua agenda. E aos poucos vai fazendo tudo. Você tocou num ponto importante, né? Aqui no movimento, a gente lida, né, com pessoas que estão começando, com pessoas que já estão aí 1, 2 anos, ou com pessoas que são velhacas. E às vezes a gente fala assim, mas eu faço, não dá resultado. Aí você vai conversar um pouquinho, né, escutar uma escutativa, né, escutar um pouquinho melhor. A pessoa só apaga incêndio. Quer dizer, ela não faz nada de importante, ela só faz coisas urgentes. E aí, quando você fala para a pessoa assim, olha, se você só está apagando incêndio, significa que a sua vida é uma bagunça, ela não é planejada. Porque você não planeja situações de emergência, né? Sim, Elas verdade. acontecem, né? Então, assim, você fez um monte de coisa, mas na verdade você não fez nada do que você deveria fazer que seria importante. Por quê? Você está apagando incêndio. E tem muitos empresários assim, vive apagando incêndio. Na verdade, eles deviam ser bombeiro. Mas é verdade, porque muitas vezes esse incêndio para apagar, às vezes nem é da pessoa, é do outro, né? Que eu falo muito assim, o que que a gente está colocando na mochila da gente, né? Porque a gente já tem as nossas questões. Só que você pega a dos outros e traz para a sua mochilinha. Aí vai pesando. Só que muitas vezes a situação, a gente não consegue solucionar o problema dos outros. É muito O, difícil, né? proble- Muito o problema desafiador. o problema é que a gente vive conectado, né? O problema dos outros às vezes vira o meu problema, né? Então, se eu fingir que não é comigo, acaba estourando na minha mão a bomba. Sim, mas como lidar com isso de uma Sim, forma sim. saudável? Porque a Exato. pessoa É o que gerou o equilíbrio, problema né? também tem É o que equilíbrio. participar, né? Com Não é você certeza. resolver o problema do outro. Então, Com é isso que certeza. dá um desgaste muito grande, né? E você tem que seguir nos trilhos, né? Afinal de contas, se você planejou, você sabe, você sai do ponto A e quer ir para o ponto B, surgiram situações, por exemplo, pandemia, Sim, né? Eu vejo, quebrou as pernas de todos os planejadores. Foi verdade. assim, entenda um contexto, tá, gente? Entre aspas Uhum. aqui. Foi lindo de ver, fecha aspas. Lindo de ver o quê? Quebrando as pernas das pessoas planejadas. Ninguém imaginou este cenário. Foi muito legal, porque agora é Isso. case, né? Pensa no Sim. pior. Pensa tipo numa pandemia. Quebra as pernas de quem planejou. 2 anos, quem tinha planejado 1 ano, quebrou as pernas bonito, né? Foi inédito, né? Sim. E hoje já não é mais inédito, quer dizer que a partir de agora você tem que colocar isso no seu plano. Cenário bom, cenário péssimo, cenário de pandemia. Como que vai meu negócio, né? O que que eu tenho que fazer? Não, mas é interessante, né? Porque tudo é aprendizado, né?
E você vai lembrar o nome do moço que eu falei, eu não guardo o nome dele. O que que é uma pedra no meu caminho? É para me tolher de caminhar ou para estimular um caminho diferente, uma alternativa? E esse cara, que você sabe o nome, você já assistiu uma palestra dele, ele falou que uma pedra no caminho é um degrau de uma escada. E na escada da gente, a gente vai ter muitas pedras, que são degrauzinhos. Fala aí, Joades, o nome dele. Ivan, Ah, Ivan Meisner, não, Dr. Ivan. pode ser. Não? Eu vi, Não, porque aquele moço ouvi da um água. podcast dele. Sim, ele fala muito, eu adoro os podcasts dele. Mas esse é um moço que vendia água na praia e que Ah, cresceu sim, muito, Rick Chester. tá? Ele é ótimo, gente. Os vídeos dele, as ideias são maravilhosas. E ele é É uma bem pessoa tira a simples. bunda da cadeira. E ele é uma pessoa simples. É isso que é legal. Ele não tem toda a teoria do. Eu acho muito legal, pegando esse exemplo que você deu, para contextualizar aqui para o nosso público, o Rick Chester, ele é uma pessoa pobre da favela do Rio de Janeiro que não foi estudar, ele tirou a bunda da cadeira e foi praticar. E praticando, hoje ele dá aula para um monte de gente que tem diploma embaixo do braço, porque ele fez, ele a fez, né? E nada como a escola da vida. Sim, eu admiro muito ele. E eu sempre tive essa história da pedra como alternativa, né? Que não falando que é simples, não nem disse que é fácil. Mas recentemente, quando eu vi um vídeo dele falando que a pedra é um degrau, eu falei, cara, porque não vem fácil, nada vem fácil. Você tem sim que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer diferente, tem que ser criativo. Porque se você não fizer diferente, fica na mesma, né? Você fica lá no sofá. Exato, né? E pode cair naquela situação de ser vítima, né? Ficar no vitimismo, né? Ah, é comigo porque não dá, sei que lá, não, sai dessa vida. Bola pra frente, né? Levanta a Sim. cabeça, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Eu costumo dizer muito, eu gosto dessa frase, eu esqueci agora o para citar o autor, mas é tentar até dar certo. Ah, Tenta, essa é tenta de boa. novo, tenta de novo, tenta de novo, até dar certo, né? Alguns vão desistir e às vezes poderia ser que na próxima tentativa daria certo, mas nunca vai saber. Desistiu? Então, assim, o perdedor, e essa é do Flávio Augusto, o perdedor não é aquele que perdeu, é aquele que desistiu de tentar mais uma vez. Verdade. Porque talvez a vitória viria na próxima tentativa. E muitos empreendedores jogaram o chapéu na pandemia, jogaram o chapéu no ano seguinte da pandemia, jogaram o chapéu no ano passado, estão jogando o chapéu agora em 2023, quando a gente grava esse vídeo. Por quê? Porque deixaram de tentar até dar certo. E aí, Interessante. Ana, a gente está entrando no final aqui, né? Porque o papo tá bom, se deixar aqui vai longe, né, audiência? Mas se Vai. vocês estiverem gostando, deixa nos comentários aqui que a gente grava um outro vídeo sobre uma outra temática, enfim. Sua visão, né? O momento agora que a gente pergunta aqui para as pessoas que participam do Conexão Sobreviva, como você vê o Brasil, como você vê o mundo agora, né? Maio de 2023 para frente. Olha, Joades, eu sou meio poliana, tá? Vamos dar um contexto. Quando eu era pequena, eu li um livro da Poliana que teve uma vida assim com muitos desafios e tudo ela achava lindo, maravilhoso. Ela sempre enxergava o copo meio cheio em vez de meio vazio. Então eu tento levar isso para minha vida. Por mais que assim, ai, bateu o carro, tá, legal, lógico que não. Mas machucou? Machucou alguém? Você se machucou? Eu acho que às vezes a gente fica muito pesado, né? E para terminar, eu gosto muito de uma frase, que é uma brincadeira, né? Mas é a definição de loucura do Einstein. Fazer tudo sempre igual e querer um resultado diferente não acontece. O que que a gente pode fazer de diferente? E a gente tem um presente todo dia, um dia novo, para tentar fazer diferente. Então, se não funcionou ontem, o que que eu posso programar para amanhã? O que que me traz, o que deu errado, o que me traz de crescimento para amanhã? Porque eu não preciso, né? Errar uma vez, beleza, né? Duas, três, a mesma. Ah, é burrice. Então, como aprender com os erros? Porque todo mundo erra, todo mundo. Mas o legal é como você pode aprender com o erro de hoje, para amanhã fazer outro erro, não precisa ser esse, mas um erro diferente. Que aí você vai
está crescendo um pouco, né? Sim. Que legal, Ana. Fechamos com chave de ouro esse Conexão Sobreviva de hoje. Agradeço muito a sua presença, querida amiga Ana. Agradeço você que nos assiste. Se você gostou, dá um curtir, compartilhe esse vídeo, deixa o seu comentário aí com ideias, sugestões, né, ou alguma crítica, por favor, né? Desde que seja respeitosa, pode criticar, isso faz parte do jogo. Mas muito obrigado. Voltamos na próxima. Até mais. Tchau, obrigada.